Olá, eu sou o professor Eduardo Seton e você está aqui para assistir comigo agora mais uma aula do curso de administração e eu estou na parte que fala de liderança e aqui você aprende um pouco sobre liderança de um jeito diferente, tá? De um jeito, vamos dizer assim, mais técnico, mais pragmático e menos motivacional, tá? Não que o motivacional não seja importante, mas vamos para como a coisa deve ser feita de fato para que a gente possa liderar um time com consistência. Tá certo? Mas essa aula aqui, na verdade, é uma aula do nosso curso de administração, tá? E nós dividimos esse curso aqui em 4 módulos, tá? Onde no primeiro módulo a gente viu aí os primeiros passos da jornada e uma introdução à administração. A aula está aqui no canal do YouTube, todas as aulas por módulo estão aqui, tá? Não vou passar aqui aula a aula, mas a base está toda aqui. Planejamento estratégico, aí o módulo 2 eu trato de planejamento estratégico. No módulo 3, que é o módulo que a gente está, eu falo da gestão e da implementação do que foi planejado, do planejamento estratégico, né? E aqui é nesse ponto que a gente está. Então, nessa parte de gestão e implementação, a gente já tratou aqui, relacionado ao tema liderança, a gente já tratou de liderança e escala, tá? Estado de flow e liderança, então os vídeos estão aqui, os tópicos da aula estão aqui. O estado de flow e liderança, tá? Como que você pode colocar uma equipe em estado de flow, colocando aonde a gente viu aquele gráfico de grau de habilidade e grau de dificuldade da atividade que a pessoa, que o seu liderado está fazendo, tá? Então, à medida que ele está fazendo uma atividade que não é tão simples para ele ao ponto de colocar ele num estado de tédio e que também não é tão complicada em relação à habilidade que ele tem, para não colocar ele num estado de ansiedade, e aí você trabalha, né, é uma forma de você tratar o processo de liderança, colocando as pessoas para fazer atividades que elas fiquem de fato felizes, né, e em estado de flow, para que elas possam ir para o caminho, na verdade, a visão estabelecida pela empresa no planejamento estratégico. E aí a gente passou para a aula de missão, visão e valores, tá? Eu já dei todo o planejamento estratégico e eu deixo de propósito esse tema missão, visão e valores para passar informação sobre ele, sobretudo um pouco antes de falar de liderança. No meio, na verdade, do tema liderança, eu trago missão, visão e valores. E a gente falou sobre isso, esse vídeo ficou muito bom. Se você não acompanhou a aula 9, não entre na aula 10 sem acompanhar a aula 9, tá? Porque para que a gente seja líder efetivamente de um time, para que a gente administre os conflitos, para que a gente negocie dentro de uma empresa, você precisa saber qual a missão, o que é visão e o que são valores, tá? A gente vai diferenciar aqui na aula de hoje um pouquinho os valores de princípios. Essas coisas todas são muito importantes a partir do momento que a gente começa a trabalhar, liderar equipes, liderar times, e porque é natural, vai surgir sim muita gestão de conflito, tá? Então eu tenho um link para um vídeo que foi muito assistido, inclusive um dos bons vídeos que tem no meu canal de YouTube, né? Então, que é negociação utilizando o método de Harvard, que é o método que eu vou usar aqui nesse vídeo, nessa aula. Conflito, habilidades, mindset e gestão. Então aqui eu fiz um pouquinho de tudo, tá? Então eu indico e recomendo que você assista esse vídeo, mesmo que você termine de assistir esse vídeo aqui, porque ele ficou um pouco diferente, ele é um pouquinho mais abrangente, e aqui é um pouquinho mais, vamos dizer assim, orientado até um trabalho que eu vou fazer, que eu vou propor para os alunos aqui no final desse vídeo, dessa aula, tá? Então, voltando aqui, então a gente pode ir agora sim direto para a aula, né? Então, para quem já me acompanha aqui no canal, para os meus alunos que estão assistindo esse vídeo, né, essa aula, já sabem que a gente tem aqui toda a parte de acompanhamento e controle aqui no nosso quadro do Telegram. Vocês vão perceber aqui durante o vídeo que eu gosto muito de organização, produtividade, e essas duas coisas estão necessariamente atreladas à tecnologia, tá? Então, eu utilizo durante as minhas aulas, em todos os cursos que eu dou, tanto nesse curso de administração, quanto no curso de inovação e empreendedorismo, quanto avaliação econômica de projeto, que você pode assistir as aulas aí espalhadas aqui pelo meu canal, tá? Eu uso muitas ferramentas tecnológicas e vou, inclusive, inserindo ferramentas novas à medida que elas vão aparecendo, assim como eu vou inserir nessa aula aqui, por exemplo, no trabalho final, eu vou inserir a ferramenta Perplexity, tá? Que é uma ferramenta, assim,
fantástica, que eu descobri assim, essa ferramenta há pouco tempo, mas eu vou deixar ela para o final, e você vai fazer um trabalho, você que ficar aqui até o final, você vai fazer um trabalho orientado, né? E você vai aprender uma das utilidades dessa ferramenta, tá? Então aqui eu tenho, né, só para a gente acompanhar aqui as aulas, né, aulas e datas importantes aqui nessa primeira lista aqui do Trello. Então cada aula está aqui dentro de um card. Eu vou aqui passar direto ao ponto, tá ordenado aqui pela data, né, 7 de julho, 14 de julho. A gente tem aqui dentro de cada aula um sumário da aula, os links para os vídeos, para as ferramentas que foram usadas, e no final da aula, como sempre, tem uma avaliação da aula que eu vou querer que você faça. Você que é meu aluno, que você está assistindo essa aula, você vai clicar na avaliação dessa aula lá no final e vai indicar lá qual o NPS da aula, ou seja, o Net Promoter Score. Qual é a chance de você que está assistindo essa aula indicar essa aula, esse vídeo para um amigo ou colega, tá? Então, isso tudo fica dentro de cada um dos cards do nosso Trello. Quem perdeu a aula, volta lá no card, né? Tem acesso aqui, os meus alunos têm acesso a esse card, volta lá e acompanha por aqui. Tá? Então aqui tem, como eu tinha falado, né, liderança e escala, estado de flow, missão, visão e valores, tá? Estão aqui, né, os links para a aula, para o vídeo, e aqui a gente tem essa aula de hoje, liderança e gestão de conflito. As coisas que estão aqui vão chegar aqui ainda, os links eu vou colocar ao final da aula, que eu coloco essas descrições aqui todas nesse card. Mas vamos lá, agora sim, vamos direto ao assunto, tá? Quando eu comecei esse vídeo, propositadamente, eu deixei aqui esses 2 vídeos que são vídeos de referência, tá? São vídeos que, de alguma forma, norteiam assim, o meu caminho, né, em relação à liderança, negociação e gestão de conflito. E os 2 livros são da Universidade de Harvard, tá? São professores ligados a Harvard, naturalmente, e o Michael Sandel, tá? É um professor do curso de Direito de Harvard. Eu recomendo que vocês procurem no YouTube o vídeo dele, que ele fala o que é fazer a coisa certa, uma super aula que ele dá. Eu vou deixar aqui no link também da descrição desse vídeo, uma super aula que ele dá, e coloca a gente assim, né, pensando um pouquinho a respeito do que é de fato fazer a coisa certa. O livro é excelente. Mas assim, o livro central aqui dessa aula, a base da aula, na verdade, que é uma base que eu uso, só que o método que eu uso é o meu método, não o método do William Ury, que é do programa de negociação de Harvard. Então eu pego as ideias gerais dele e especifico para os problemas que eu vivencio, os conflitos que eu vivencio, e vou adaptando com o meu jeito, né? Com as minhas falhas, as minhas virtudes, e é natural. E é isso que eu quero que você faça ao final dessa aula, é que você pegue a ideia, pegue a concepção do método, e a partir daí você comece a utilizar essas estratégias no dia a dia para a negociação dos conflitos que você tem e sempre terá aí ao longo da vida, porque isso aí é parte da vida. Tá certo? Então, eu tenho um mapa mental aqui que eu separei, tá? Eu montei esse mapa, tá? Como chegar ao sim. Eu coloquei aqui como chegar ao sim, mas na verdade o que eu estou tratando aqui tem coisas além do livro aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui como chegar ao sim. Eu vou colocar aula, tá? Vou colocar aqui a aula, vou colocar o número da aula, né? Aula 10, liderança e gestão de conflito, tá? Então, naturalmente, que a base, eu vou deixar aqui embaixo, que a base é como chegar ao sim, o livro do William Ury. Inclusive, eu fiz questão de separar aqui, tá? Por partes, seguindo o roteiro do livro, tá? Para facilitar o seu entendimento. Só que antes disso, eu quero apresentar para você um pouquinho da minha jornada. Eu sei que muita gente que tá assistindo esse vídeo aqui já me conhece, mas tem muito mais gente que não me conhece, tá? Então, por que eu preciso colocar isso aqui? Não é com o objetivo de fazer uma apresentação minha, é com o objetivo de mostrar a quantidade de conflitos, de negociações que eu precisei me envolver dentro da minha jornada, tá? Que é isso que está aqui, ó. Então, um pouco da minha jornada, né? Eu entrei como estudante de graduação na Universidade Federal de Alagoas em 1988 e eu sou professor da universidade e estou até 2023 nessa universidade, tá? Evidentemente que eu passei um tempo que eu fui fazer o meu mestrado e o doutorado na PUC do Rio, e aí são 8 anos na PUC do Rio. Depois eu volto, faço um concurso na universidade e são 35 anos já, atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação. E você que está assistindo, que é aluno de universidade, que é professor de universidade, sabe muito bem a quantidade de conflitos
de acordos que a gente precisa fazer dentro da própria universidade e até mesmo dentro de cada uma dessas áreas. Atividade de ensino, né? A gente interage com alunos, com colegas, enfim, atividades de pesquisa, de extensão e atividades também de inovação. Então, eu estou colocando isso aqui para que você pense no ambiente que você vive e pense nos conflitos e nas negociações e acordos que você já precisou fazer dentro do ambiente que você vive, e aí pode ser a sua casa, pode ser a empresa que você trabalha, enfim, né? É muito importante que você, e vai ser natural isso, você vai fazendo associações com conflitos que você já viveu, e essa parte é muito legal, essa associação é uma das habilidades dos inovadores de ruptura, é associar e conectar essas coisas aí o tempo todo, e eu quero que você faça isso durante essa aula, tá? Então, aqui vocês já devem ter uma ideia, 35 anos de universidade, a quantidade de conflitos que eu vivi e ainda vivo, né? Toda semana, na verdade. Então, outra coisa que eu fiz, né, e trabalhei muito, é o trabalho em ecossistemas de inovação e por ecossistemas de inovação. Tá? Então, de 93, basicamente, até 2023, 93, quando eu entrei na PUC, já são 30 anos em trabalhos ligados a ecossistemas. Eu entrei na PUC em 93 e trabalhei no TecGraph PUC Rio de 93 a 2001. Na verdade, o TecGraph PUC Rio foi o primeiro ambiente que eu trabalhei, que é esse laboratório aqui, que é o Instituto TecGraph. Tá? Eu recomendo, quem não conhece, eu recomendo que se morar no Rio, né, procure conhecer, porque é realmente assim, um lugar assim, de muita produção, né? Muita produção de software, de artigos, de networking, ligados basicamente à parte de computação aplicada, né? Então, estou deixando aqui o link, né? Eu tive o orgulho de viver aí durante 7 anos, 8 anos, e trabalhar com a turma aí desse laboratório, e foi aí que eu tive e vivi o meu primeiro ambiente de inovação, tá? Então, aqui, naturalmente, quando eu era aluno de graduação, eu vi, né? E vivi uma série de conflitos naturais entre estudantes, professores, enfim, pesquisadores, enfim, cada um na busca dos seus interesses legítimos, né? E é parte do processo, e essa experiência que eu trouxe de lá veio comigo, né? Quando em 2001, 2002, a gente começou a fundar o laboratório LCCV, que é esse laboratório que está aqui. Então, nesse laboratório hoje trabalham 154 pessoas e são desenvolvidos aí, pelo menos 10 ou 10 a 12 projetos de pesquisa e desenvolvimento para a Petrobras, basicamente. E aí tem essas 154 pessoas, naturalmente, que dentro dos projetos, tanto internamente quanto com stakeholders, é natural que tenha aqui e ali, alguns conflitos, uns maiores, outros menores, enfim, mas que é parte do processo de liderança, tá? De alguém que coordena esse laboratório. No caso específico, agora é a professora Aline que está coordenando, eu sou pesquisador e coordeno 3 projetos dentro do laboratório, e desses 3 projetos eu coordeno hoje cerca de 60 pessoas, tá? Que desenvolvem sistema, e aí tem pessoas de formação diversas, e que é preciso ter dentro desse processo, você também, dentro dele, gerenciar conflitos, gerenciar os interesses de cada pessoa, internamente no projeto, e também junto ao cliente, no caso a Petrobras. Tá? Então vou voltar aqui um pouquinho, né, aonde eu estava aqui no caminho. E por fim, né, eu acho que tem uma experiência aqui também muito interessante que eu tive, né, que foi, na verdade eu coloquei até aqui, foi no tempo da política. Né? Depois da inauguração do LCCV, eu acabei me tornando secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado de Alagoas, e isso me deu... eu fui para um jogo que não era o jogo que eu jogava, né? Na verdade, o jogo da política, um jogo assim duríssimo, né? Para você conseguir implementar alguma coisa, para você fazer alguma coisa, não é fácil, mas isso me deu também alguma resiliência, né? E também muita experiência nesses 4 anos. Eu sempre digo que foi um pós-doutorado que eu acabei fazendo em relacionamento, enfim, um monte de coisa aí. Foi de fato um grande aprendizado. E durante esse processo, a gente acabou iniciando, né? Durante a minha gestão, na verdade, na secretaria, eu e a equipe, a gente construiu 3 polos tecnológicos, né, como esse que está aí na tela, que esse aqui é o polo tecnológico da cidade de Maceió, mas tem outros 2 polos tecnológicos ligados à agricultura e pecuária, né, no interior de Arapiraca e Batalha, que são ecossistemas diferentes. Percebam que foram 3 ecossistemas que eu precisei trabalhar junto com essas pessoas, cada uma das pessoas com
diversas, assim, com interesses diferentes, com negócios diferentes, com propósitos diferentes, e aí para a gente conseguir implantar, né, chegar a implantar essas coisas, é parte de um processo que somente quem viveu isso comigo, quem vive ainda a construção disso, porque isso nunca para, né, comigo, você sabe o que eu estou falando, né? Então, e essas experiências todas, e a coordenação de projetos de P&D, com Petrobras, Algás, Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas, e até mesmo um grupo que a gente montou durante a pandemia. Eu pedi, via rede social, as impressoras das pessoas quem tinha impressora 3D em casa, a gente construía um projeto junto, durante a pandemia, e no final o saldo disso é que a gente entregou 13 mil EPIs nas unidades aqui de Alagoas, enquanto ainda não tinha, na verdade, eu estava no começo do processo, foi um trabalho belíssimo, mas foi também um trabalho de um número de conflitos que você não acredita, tá? Muito conflito para você gerar uma ação social de impacto. Até para isso você acaba, de fato, precisando de ter algumas habilidades, né, ligadas à liderança, liderar esse time, liderar o time que produzia isso, né, que foi o meu papel. Conseguiu o apoio, o recurso para que a gente pudesse implementar isso. Então tem stakeholders, players, né, que apoiaram o projeto, que bancaram inclusive a ação toda, né? E no final a entrega, você distribuir para o hospital A, a clínica B, enfim, todo o processo envolveu de fato uma habilidade e um conjunto, não somente minha, mas da equipe que estava junto, de gerir conflito diariamente, além da produção que a gente tinha que tocar todos os dias, tá? Mas assim, detalhes dessas coisas específicas, né, vai estar dentro de uma comunidade que eu estou criando, uma comunidade digital, certo? E onde eu vou trazer nessa comunidade parte desses conflitos que eu vivi, né, os interesses diversos, e eu vou fazer questão de trazer dentro dessa comunidade alguns fracassos. Eu vou colocar, na verdade, eu tive fracassos, na verdade, na liderança, por não saber esses conceitos que eu sei hoje, inclusive, de gestão de conflito. Então eu vou selecionar algumas coisas que eu acho que foram fracassos de um processo, né? Aprendi muito, né? Nunca é o fracasso sempre do bem, né? Quando você usa para aprender. Mas eu vou listar os meus 10 principais erros que contribuíram para esse fracasso, tá? Para os meus alunos que estão comigo na disciplina, a gente pode ver isso na próxima aula, quando a gente tiver na aula síncrona, eu posso mencionar aqui alguns desses, e também algumas vitórias, né? Como foi que eu consegui, vamos dizer assim, implementar alguma coisa junto com um time, e quais foram os acertos, o que foi que levou a essas vitórias, né? Eu acho que esse tipo de coisa é importante, e eu estou condensando, resumindo, colocando isso tudo dentro de uma comunidade aí que vai falar sobre diversos assuntos, mas esse é um produto que eu estou desenvolvendo e que eu devo lançar esse produto até o final desse ano, começo do próximo ano, tá? Então, entrando agora propriamente, veja, eu coloquei isso tudo aqui para mostrar a vocês, tá, a quantidade as experiências que eu já tive, e vocês podem imaginar quantos conflitos, quantos acordos eu precisei fazer, quantas negociações eu precisei fazer dentro do processo, sem saber esse método que eu vou colocar para vocês agora. Então, é um método, na verdade, é um passo a passo mesmo, tá? Eu vou colocar aqui logo de cara aqui os 5 passos, tá? Para que você já fique com esse passo a passo aí na sua cabeça, para a partir de agora você tentar aplicar isso da forma mais simples que você puder aplicar, tá? Que tenha realmente resultado. Primeiro passo, na verdade, é não negocie posições, tá? Quando a gente entra para negociar, a gente precisa trabalhar em cima de interesses e não em posições. Eu não posso firmar uma posição, a minha posição é essa. Se duas partes entram para negociar alguma coisa fixada em posições, né, a chance de sucesso e de intrigas, de brigas vai ser muito maior. Então, esse é o primeiro passo, na verdade, que deve ser seguido, tá? Então, tem algumas coisas que eu trouxe aqui em relação a não negociar posições. Eu não vou passar tudo exatamente, mas eu acho que alguma noção boa eu posso te dar, tá? Então, negociar posições gera resultados insensatos, tá? A partir do momento que eu digo, não, que é assim, tá? E eu quero desse jeito, naturalmente que se tiver outra parte envolvida, vai gerar um resultado insensato, né? Negociar posições não é eficiente. Negociar posições põe em risco o relacionamento que existe dentro daquele conflito. Quando há muitas partes envolvidas, a negociação por posições ela ainda é pior, tá? Ser bonzinho não é a solução, tá? Também isso aqui é uma outra coisa também que de alguma forma esse talvez tenha sido um dos meus grandes erros em muitas situações que eu vivi, tá? Então nesse processo de negociação, uma das coisas que o livro traz nessa parte aí de não seja bonzinho, tá? Vocês estão vendo aqui olhando para essa tabela como você vê um negociador gentil, firme
você seria um negociador gentil, firme, ou seguiria uma estratégia entre os extremos, tá? Então aqui tá, né? Eu trouxe aqui nesse espinho de peixe aqui, tá? Uma posição mais gentil, como negociador. Aqui embaixo uma posição mais firme. E aqui a forma de negociação, tá certo? Então tem, no caso, né, o contraponto, os participantes são amigos. No caso, quando os participantes são amigos, o objetivo é o acordo e faz-se concessão para preservar o relacionamento. No outro caso, no caso mais firme, os participantes são adversários, o objetivo é vencer e exige condições para manter o relacionamento, tá? Ou seja, aqui é um espelhamento, né, os extremos aqui entre a posição gentil e firme e qual seria a posição que você adotaria numa negociação, tá? Então, isso aqui é uma coisa muito importante, o livro bate muito nisso, né? É gentil com as pessoas e duro com os problemas. Na verdade, firme com os problemas, né? E firme com o problema, tá? Ou você pode ser firme com as pessoas, firme com o problema e com as pessoas, tá? Então, confia nos outros, desconfia dos outros. Muda a posição com facilidade ou atém-se à sua posição. Dois extremos, mais uma vez, né? E o que o livro faz, na verdade, é convidar a gente a pensar numa situação intermediária, né? Um estilo mais gentil faz o tempo todo ofertas e no estilo mais firme você faz ameaças, tá? No estilo mais gentil você rapidamente revela o seu principal objetivo. No estilo mais firme você esconde o seu principal objetivo, tá? Então, o estilo mais gentil aceita perdas unilaterais. No estilo mais firme, você exige vitórias unilaterais como preço do acordo, tá? Mais uma situação, né? O caso mais gentil insiste no acordo, o caso firme insiste em sua posição. O gentil tenta evitar disputas, o mais firme tenta vencer disputas. O mais gentil cede à pressão e o mais firme faz pressão. Tá? E aí, nessa situação aqui, né, a gente está tratando de uma situação de um conflito, tá certo? Então eu vou voltar aqui, ainda mais aqui abaixo, o que é que a gente tem aqui, tá? Os participantes, né, na verdade, o que é que tem aqui? Eu tenho um diagrama aqui, onde eu mostrei para vocês, não negocie posições, qual é o seu estilo de jogo, tá? Aqui, o que é que eu tenho? Algumas dicas, né? Os participantes são solucionadores do problema. O objetivo é um acordo sensato, feito de modo eficiente e amistoso. Tá? Separa as pessoas do problema. É gentil com as pessoas, mas firme com o problema. Prossegue independente da confiança. Tá? Concentra-se nos interesses, não nas posições. Explora os interesses e evita ter um objetivo principal. Cria diversas opções com possibilidade de ganhos mútuos. Desenvolve opções e decide depois. Tá? Isso é uma coisa que a gente vê no passo a passo, né? Que você, no momento de criar essas opções, você pensa somente na definição das opções, desenvolve as opções. Você não pensa na decisão, você deixa para pensar na decisão depois, mas você vai criando essas opções de ganhos mútuos num processo de negociação. Tá? E por fim, né, insiste em usar critérios objetivos, tenta chegar a um acordo baseado em critérios independentes de vontade pessoal e é razoável e está aberto à razão, cede aos princípios e não à pressão, tá? Então, é isso aqui, né? Isso eu queria mostrar essa parte aqui para a gente voltar lá para o nosso mapa mental, tá? Existe sempre uma alternativa e, na verdade, existem 4 pilares dentro de um processo de negociação, que você vai gravar aí esses 4 pilares. São as pessoas, os interesses, tá? As opções e os critérios, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer no tocante às pessoas é separar as pessoas do problema, tá? Muitas vezes a gente pode entrar até, vamos dizer assim, como mediador, a gente não pode entrar como mediador, como julgador de algum conflito, onde naturalmente a gente pode ter, isso não é proibido, a gente pode gostar mais de uma pessoa do que de outra, preferir uma das partes, só que na hora de bater assim, colocar
um acordo de negociação nessa mesa, você precisa se abstrair da pessoa, olhar para o problema e analisar o problema, e aí sim você vai conseguir fazer uma coisa mais sensata e mais ponderada, tá? Se concentrar em interesse, não nas posições, como diz no primeiro passo, tá? Os interesses, a gente sempre tem algumas coisas que aqui na língua portuguesa a gente acaba deturpando muito algumas palavras, como interesses, por exemplo. Fulaninho tal é interesseiro. Não, todos nós temos interesses, tá? A questão é que a palavra interesse, normalmente ela ficou associada ao interesse ruim, né? Alguma coisa que seja negativa, né? A palavra interesseiro, por exemplo, é uma palavra que se aplica, na verdade, a pessoas que só pensam em si, em geral, né? Mas aqui a ideia, né, é que num processo de mediação, de negociação, de conflito que você vai ter dentro da empresa, você administrando a empresa, vai ter sempre isso, às vezes, todo mundo olhando para a mesma visão da empresa, para a visão da empresa, acha que o caminho é diferente, tá? Então, por algum motivo, duas pessoas ou dois departamentos acham que os caminhos precisam ser diferentes. E aí você precisa se concentrar, na verdade, nos interesses, né, da empresa, nos interesses de cada grupo, o que é que cada grupo quer, para você ter condições de administrar, de liderar, na verdade, esse grupo. Tá? As opções, antes de decidir o que fazer, crie diversas opções com possibilidade de ganho mútuos. Observe que a partir do momento que eu parto da premissa que todos têm interesses, quais são os interesses de cada um, e desses interesses, quais são os que existem convergências, tá? E como é que eu posso criar ganhos para cada um dos lados, cada uma das partes nessa negociação, tá? Então, uma outra coisa também que eu sempre bato muito nisso, né? Eu acho que talvez seja por isso que muita gente fala que os engenheiros são grandes administradores, porque na verdade existe um nível de pragmatismo muito grande nos engenheiros, de olhar para o problema, tentar transformar um problema que não é exato no problema exato, definir critérios e em cima daqueles critérios você tomar a decisão. Eu acho que isso é uma característica boa, um atributo bom de um bom engenheiro, tá? Mas muitas vezes a gente não consegue fazer essa convergência, a gente não pode olhar somente para os números, mas a gente pode colocar isso de um jeito que a gente pode insistir, né? A partir dos interesses a gente definir critérios objetivos para que as partes consigam entender que a coisa houve ali uma ponderação, né, uma razoabilidade na definição. Tá? Então, aqui é o primeiro passo. Tá? Eu vou passar rapidamente esses passos aqui, eu não vou me aprofundar muito, a ideia é passar uma ideia geral para você aqui. Você tem a indicação do livro, tá? E você vai fazer um trabalho no final, você vai ler sobre o assunto. Eu quero só dar o input inicial, um insight inicial aí para você. Opa, existe o método. Eu, como líder de alguma coisa, de alguma empresa, de algum negócio, ou na liderança, inclusive, da minha casa, eu posso usar alguns critérios, eu posso usar um passo a passo que pode melhorar na solução de conflitos. Eu acho que a gente está precisando muito, né? Porque desde confusões, guerra, política, hoje a gente vive um momento em rede social, em todo lugar, onde é muito difícil, né? Muito difícil esse convívio, não é fácil esse convívio com interesses diversos, com posições diversas, enfim. Então, eu acho que esse vídeo, inclusive, ele ajuda você que está vendo, né? A melhorar um pouco, a pensar um pouco, entender um pouco das posições dos lados de cada um, né? Então, vamos lá. Separe as pessoas do problema, tá? Tem alguns pontos aqui que eu vou tocar, não vou passar em todos os pontos que eu acabei resumindo aqui nesse mapa, tá? Mas existem coisas ligadas, por exemplo, né? A gente está no passo separar a pessoa do problema. Os negociadores são, antes de tudo, pessoas, a gente não pode abrir mão disso, é sempre assim. Todo negociador tem dois tipos de interesse, um na essência e outro no relacionamento, tá? Na essência e no relacionamento. Pensa nisso, porque na verdade o William Ury e a equipe dele desse programa de negociação em Harvard colocou esse método e essa tese com base na experiência que eles trazem aí já de mais de 20, 30 anos aí nesse programa de negociação, tá? E ele fala que o relacionamento tenta sempre se fundir com o problema, tá? E nós que estamos na mediação, nós que estamos na liderança, a gente precisa separar, tá, o relacionamento do problema. Isso muitas vezes não é fácil, né? Então eu atuo em projetos e eu vejo pessoas, né, tomarem decisões assim que são mais orientadas a beneficiar ou prejudicar uma pessoa do que propriamente a olhar para o problema que está ali posto, né? Então isso é muito ruim para um líder, né?
É a partir do momento que a tua equipe desconfia que você está fazendo isso, né? Que você não olha para o todo, não olha para o problema, está todo mundo ali para resolver um problema, e você privilegia A ou B, você acaba matando o seu projeto, né? A negociação de posições coloca o relacionamento e a essência em conflito. Tá? A negociação de posições, não de interesse. Tá? De posição coloca o relacionamento e a essência em conflito. Separe o relacionamento da essência, lide diretamente com o problema de nível pessoal ou humano. Tá? Então são 3 coisas que são importantes: a percepção das pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui bem rápido, não vou passar em tudo, mas a percepção das partes em torno do problema, isso é muito importante. Tá? Eu gosto muito dessa palavra porque eu percebo o mundo de um jeito, eu sinto um conjunto de emoções diferentes de você e eu me comunico de um jeito diferente de você. Tá? Então, esses 3 pontos são muito importantes: percepção, emoção e comunicação. E eu vou colocar aqui, por exemplo, uma coisa que é muito importante, né, no processo da percepção. Tá? Compreender o pensamento do outro não é apenas uma atitude útil que ajudará você a resolver o problema. O pensamento da outra pessoa é parte do problema, de todo mundo. Né? Então, é preciso, né, compreender o pensamento do outro para começar a tentar resolver o problema. Tá? A questão da empatia, né, que eu sempre falo no empreendedorismo, um bom empreendedor, um cara que tem uma empresa, que faz a empresa acontecer, é porque ele é empático, ele trata o cliente bem, ele se coloca no lugar do cliente, ele está o tempo todo olhando para isso. Então a empatia, colocar-se no lugar do outro, num momento de conflito, talvez seja uma das coisas mais difíceis, porque a emoção não deixa, né? Mas a gente precisa, esse item está aqui na parte de percepção, que é para você parar um pouquinho, perceber no outro, né? Colocar no lugar do outro qual é o problema do outro. Né? Tem um exemplo aqui engraçado, que esse exemplo do livro, percepção do inquilino e percepção da proprietária de um imóvel. Ele traz esse exemplo, mas você pode pensar em outros casos. Tá? Eu não vou passar em todos os casos aqui, mas vamos fazer aqui um contraponto aqui de algumas coisas que ele colocou. Na visão do inquilino, o aluguel já está alto demais. Na visão da proprietária, o aluguel não é reajustado há muito tempo. Tá? Então veja que essas 2 coisas elas podem estar coexistindo. Tá? Só que são percepções diferentes. Né? Estou no item lá, percepção. Vou pegar aqui mais um outro item. O inquilino, o apartamento precisa ser pintado. E a proprietária, foi ele quem deixou o apartamento nessas condições. Veja que é natural esse tipo, é até normal esse tipo de pensamento dentro de uma relação inquilino-proprietária, onde cada um tem a sua percepção. Você pode parar um pouquinho agora, pensar num conflito, numa negociação que esteja em curso agora, e tentar fazer um checklist aí da sua percepção, tentar se colocar no lugar do outro, da pessoa que está negociando com você, e pensar qual será a percepção dela. A partir do momento que você tiver consigo um pouco da noção do que é que ela está percebendo, qual é a percepção dela em torno do problema, vai ficar mais fácil para você chegarem numa solução. Tá? Então isso é bem interessante. Eu não vou dar mais exemplos aqui, porque eu acho que vocês já entenderam esse bate-pronto aqui de percepções entre inquilino e proprietário, né? Para que vocês parem para pensar na percepção. Tá? Não tente adivinhar as intenções alheias com base nos seus medos, isso é uma coisa muito importante também. Não culpe o outro pelo seu problema. Converse sobre as percepções um do outro, tá? Perguntar à pessoa como é que ela percebe o mundo, né? Buscar oportunidades de mudar as percepções do outro lado. Tá? Isso é uma coisa importante, tá? Porque se há um conflito é porque a percepção sobre o problema pode ser diferente. Então, nessa relação, aos pouquinhos, não da noite para o dia, às vezes a gente quer resolver tudo num dia só, na mesma hora, é buscar oportunidades de mudar a percepção do outro lado, mas você só consegue fazer isso se você souber qual é a percepção do outro lado. Né? Envolva a outra parte para que ela se interesse pelo resultado da conciliação e torne suas propostas coerentes com os valores da outra parte. Tá? Então, emoção, tá? Emoção é uma parte importante também. Primeiro reconheça, compreenda as emoções, tanto as suas quanto as alheias. Eu sei que não é muito fácil, mas a gente pode tentar fazer esse exercício. Né? Atente para as preocupações centrais. Considere o papel da identidade de cada um, né? Explicite as emoções e as reconheça como legítimas. Tá? Isso é muito importante. Você reconhecer a emoção do outro como legítima.
permita que o outro lado desabafe, não reaja a acessos de raiva e use gestos simbólicos, tá? Então, aqui a comunicação, pratique a escuta ativa e registre tudo que está sendo dito, fale para ser entendido dentro de um processo de negociação, fale sobre você, não sobre a confusão, o atrito que estiver acontecendo se você for o mediador, tá? E fale com objetividade. E aí, essa parte de comunicação ela é muito importante. Esse trabalho nosso aqui, inclusive, vai ter um exercíciozinho aí de comunicação da turma, dos meus alunos. Aí eles vão fazer vamos gravar um vídeo, na verdade, falando um pouco sobre essa aula de hoje. Já dei um spoiler aqui do que vai acontecer no final. É melhor prevenir do que remediar, tá? Construa boas relações sempre, tá? Enfrente o problema e não as pessoas. Esses dois pilares aqui, eles podem te ajudar muito no processo, tá? Então aqui, na verdade, a gente fecha aqui, separe as pessoas de problema, concentre nos interesses, não nas posições, tá? Então eu tenho um gráfico aqui, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui eu separei aqui para quebrar um pouquinho até a aula, para a gente sair um pouco daqui. Observe o seguinte, observe que a gente precisa entender e aceitar que existem interesses, tá? Eu uso sempre meus círculos aqui. Eu uso tanto para análise de risco, como está dito aqui, como também toda vez que a gente vai fazer uma análise de risco, em outra aula que eu dou de análise de risco, a gente tem que pensar nos riscos ambientais, sociais, políticos, econômicos e técnicos, né? Coisas que podem acontecer, que podem colocar o meu projeto em risco. E no caso de uma negociação, tá? Essa segmentação que está aqui, ela pode indicar quais são os interesses das partes envolvidas ou mesmo daquela pessoa, tá? Certamente você pode pensar aí em 5 pessoas na tua vida. Pensa na pessoa que tem assim um interesse máximo, a causa ambiental, tá? Tudo que está aqui no processo, de alguma forma, são causas. São decisões que as pessoas tomaram de ter um foco mais na parte ambiental. Outras pessoas têm um foco e o interesse. Onde está o foco, normalmente está o interesse. Tá? Então, área ambiental, você pode ter um foco. Tem pessoas que trabalham muito com a parte social, se dedicam muito a isso. Então, tem interesse também, de repente, naquele trabalho social. Tá? Eu não estou fazendo julgamento aqui de jeito nenhum, a gente não pode fazer isso num processo de mediação, né? Então, tem interesses políticos também, que os interesses políticos também podem ser nobres, tá? A gente tem outra palavra que a gente às vezes deturpa um pouco, não, porque fulaninho tem um interesse político. Não, sim, é um interesse político, é natural, tá? O que é ruim, na verdade, para todas essas áreas aí, são interesses escusos, né? Não está falando aqui sobre isso, a gente está falando sobre que pessoas e grupos podem ter esses tipos de interesses aqui nessa área. Pessoas que têm interesses econômicos, é natural, né? E pessoas que trabalham de uma forma um pouco mais técnica, têm interesses mais técnicos ligados à área. E, na verdade, na minha concepção, nós todos somos um pouquinho de cada uma dessas coisas, e aí é uma ponderação disso, né? A gente acaba, em alguns momentos, a gente está até envolvido num processo onde a gente está mais preocupado com a parte política e naquele momento os interesses são políticos, e em outro momento da nossa vida a gente está preocupado muito mais com a parte mais técnica ou mais econômica, enfim, tem um conjunto de processos na nossa vida, né, que a gente vai variando aí, vai flutuando em torno dessas coisas, tá? Então, como eu estou falando desse passo aqui, né, eu quis esse passo aqui, cadê o passo? Como eu estou falando desse passo aqui, concentre nos interesses, não nas posições, a gente precisa fazer o seguinte. Eu falei ali de 5 círculos dos interesses, né, que eu criei. Para uma solução sensata, concilie interesses, não posições. Os interesses definem o problema. Tá? Então, se existe um problema, é porque alguém tem interesse no problema. O problema está gerado por interesses. Tá? Então, a gente parte do princípio de que existem interesses e que esses interesses são parte da solução. Por trás de posições opostas, há interesses conflitantes, mas também interesses em comum e compatíveis. Tá? Então, o desafio do negociador, de quem está na mediação, é o quê? Buscar, dentre aqueles interesses conflitantes, entre aqueles dois grupos, aquelas duas pessoas, buscar também os interesses em comum e compatíveis, porque é a partir deles que, de repente, pode haver, de fato, uma solução.
tá? Aí, como se identificar interesses, e aqui falando sobre interesses, na verdade, isso aqui são sessões do livro, eu recomendo que vocês leiam, tá? Então tem uma parte que é como identificar os interesses, tá? Eu já dei uma ideia aqui para vocês, eu não vou passar nessa parte, porque o vídeo está ficando muito longo já, e ainda tem um bom caminho para cumprir aqui. Mas eu já dei uma dica ali, né, para vocês pensarem em interesses sociais, econômicos, políticos, enfim, e a gente vai falar ainda mais sobre isso mais adiante, tá? Dentro dos interesses, crie possibilidades de ganhos mútuos, tá? É o quarto passo, tá? E a partir dessa criação de possibilidades, você vai insistir em usar critérios objetivos para conseguir o sim ali naquela negociação, naquele conflito, tá? Então, aqui tem, né? Também tem mais alguns tópicos aqui, que eu não vou passar sobre esses tópicos aqui, em um outro vídeo, em outra aula eu acabo passando sobre isso. Eu quero passar essa visão geral para vocês. Eu acho que os 5 passos aqui, né? Você vai printar aí na sua cabeça, não vai esquecer mais nunca desses 5 passos, tá? E vai aperfeiçoando esses passos aí ao longo da sua vida e melhorando aí o seu método, o seu modelo, né? Porque todo administrador, todo gestor precisa de fato ser um cara bom de negociação, tá? Tanto de negociação externa à empresa que você trabalha, quanto de negociação interna, que isso acontece todo dia, tá? Dentro dos projetos que eu trabalho o tempo todo, a gente precisa também estar ali negociando e gerenciando os interesses, né? Então, enfim, tá? As outras partes aqui eu vou deixar para um outro vídeo, tá certo? Mas eu queria agora, né, passar já para a gente fechar esse vídeo. Essa aula é um pouquinho mais enxuta do que as nossas aulas, do que as outras aulas, porque eu quero dar uma parada. Claro, eu vou continuar, ainda vai ter mais uma aula sobre liderança e gestão de conflito. A próxima aula que a gente vai ter vai ser síncrona, vai ser uma aula onde a gente vai conversar, vocês vão apresentar para mim o trabalho que eu vou pedir para vocês agora, tá? E a gente vai debater, e aí é nessa aula que eu vou continuar aqui esses outros bullets que tem aqui, tá? Então tem aqui, ó, você vai ver aqui que tem... Isso é parte do livro, tá? Do Como Chegar ao Sim, que ele coloca 3 situações que a pessoa... Tá bom, tá, a gente resolveu, mas e se eles forem mais poderosos do que eu? E se o outro lado não quiser entrar no jogo? E se eles jogarem sujo? Então tem um conjunto de coisas que ele recomenda que sejam feitas se essas coisas acontecerem, tá? Na parte 4, na verdade, tem uma conclusão, tá? Que ele fala que muitas das coisas que eu falei aqui, né, que ele colocou, trazendo que ele está no livro, você pode pensar assim, tá, mas eu sempre soube disso. Você soube, mas talvez não de uma forma estruturada como está no livro, é isso que ele fala. E não com a experiência que ele já teve na solução de conflitos até a construção desse método, né? Então ele recomenda, eu sempre recomendo isso também, né? Aprenda fazendo esse curso aqui, né? Um curso que você que é meu aluno. Tá vendo? Eu estou usando aqui um monte de ferramenta tecnológica, MindMaster, Miro, Trello, Perplex, que a gente vai usar agora. Enfim, aprenda fazendo. Então eu sempre gosto muito disso, porque eu dou aula de administração hoje, eu aprendi gestão fazendo, eu não aprendi estudando, e isso fez com que eu errasse muito mais do que eu erraria se eu tivesse estudado gestão desde sempre, mas a vida é como ela é e não como a gente quer. Muitas vezes até foi a percepção que eu tinha naquele momento era aquela, aprenda fazendo, tá? Então, e no caso específico aqui, o que é eu aprender fazendo aqui? Começar a usar essas estratégias na resolução do seu conflito de amanhã, de hoje, tá? Então, e né, tem uma coisa que é o ganhando, né? O que é ganhar numa negociação de conflito? Isso é uma coisa muito importante, né? Porque quando a gente está num conflito, a gente não deve nunca nem fazer o comentário, nem dizer assim, não, fulaninho está ganhando, ele ganhou, né? Se você acaba de sair de uma negociação e você coloca que A ou B ganhou, então, na verdade, não houve a vitória no seu processo de conflito, porque um conflito a gente busca para que as partes todas envolvidas saiam ganhando mais do que aquele conflito estava propiciando a ela, tá? Então, e isso tem uma parte no livro também que é muito interessante, mas isso também, essa parte vai ficar para outro vídeo e eu vou comentar em outro vídeo aqui, ele deixa no final do livro 10 perguntas, tá? 10 perguntas fundamentais
que ele se classifica em quatro fases, que são perguntas sobre justiça e negociação, baseada em princípios, perguntas sobre como lidar com as pessoas, perguntas sobre táticas e perguntas sobre poder, tá? Então eu trouxe aqui as perguntas, eu vou gravar um vídeo depois com essas perguntas, comentando essas perguntas, tá? Então, uma pergunta é: existe alguma negociação em que faça sentido negociar posições? E se o outro lado tem uma concepção diferente de justiça, tá? Eu trouxe inclusive o livro o livro, e indiquei para você o vídeo do Michael Sandel, o que é fazer a coisa certa, porque ele traz um pouco da resposta a essa pergunta, tá? E se o outro lado tiver uma concepção de justiça? Observe que justiça para uma pessoa pode ser um pouquinho diferente do olhar da outra. Então a gente precisa saber como agir nessa situação, né? Devo ser justo mesmo quando não tiver a obrigação de ser? Tá? Eu estou deixando aqui perguntas que nessa aula aqui são mais retóricas para você pensar. Mais aqui algumas perguntas. Observe que eu também já tenho aqui no meu mapa aqui alguns já comentários, né? Só que de fato vai ficar para outro vídeo para não ficar muito sobrecarregado aqui. Então essas foram perguntas baseadas em princípios. Tem as perguntas baseadas, tá, em pessoas. O que eu faço se as pessoas forem o problema, tá? Então ele coloca aqui: construa uma relação que não demanda do fechamento do acordo, tá? Mas enfim, isso também eu não vou cair na tentação aqui de comentar isso não, mas é uma pergunta comum de quem usa o método dele, e dentro de processos que eu já vivi, né, o professor Valmir Pedrosa, que é que foi quem me indicou, na verdade, esse livro, meu amigo pessoal, ele disse que num dos conflitos que ele estava mediando, ele trabalha com a parte de gestão de conflito pelo uso da água, né? Eu recomendo muito as aulas dele, o canal do YouTube, enfim, os livros. Então, ele disse que no meio de uma discussão, teve uma pessoa que ele estava ajudando, né? Disse assim: não, eu não consigo separar o problema da pessoa, porque ela é o problema. Entendeu? Então, aí é um outro processo, né, que precisa ser tocado, mas enfim, isso também fica para um próximo vídeo ou para nossa aula síncrona. Vamos conversar muito sobre isso na próxima, tá? Devo negociar mesmo com terroristas ou com alguém como Hitler, tá? Quando faz sentido negociar ou não, né? Então, a gente já viu aí muitos acontecimentos, sequestros, guerras, enfim, em que eu acho que de alguma forma você já está pensando aí, essa pergunta é para pensar, né? Que em determinadas situações é preciso que alguém queira fazer esse tipo de negociação para que a coisa não acabe muito pior, né? Então, sexto, como adaptar a minha abordagem de negociação para dar conta das diferenças de personalidade, gênero, cultura, porque são normais, tá? Então, é uma pergunta que fazem para ele, ele responde nessa edição do livro, tá? Perguntas sobre táticas. Eu estou fechando aqui essa parte de perguntas agora, né? Sem as respostas, só para criar curiosidade em você aí, para fazer você refletir. Como decidir onde deve ser a reunião? Como devemos nos comunicar? Com quem deve... Eita, quase não saiu. Como devemos nos comunicar? Quem deve fazer a primeira oferta e qual deve ser a minha proposta inicial? Observe que isso aqui é uma tática, tá? Dentro de uma estratégia de negociação tem a parte tática, que é a distribuição das coisas, né? Enfim, em termos concretos, como passo da criação de opções para o fechamento de acordo. São partes separadas, tá? A gente já viu criar as opções de interesse e que reúnem interesses comuns, né? Interesse para cada uma das partes, e fechar o acordo depois. Como posso testar essas ideias sem correr muito risco? Tá? São perguntas curiosas, né, que ele traz no livro. E por fim, a minha maneira de negociar pode fazer a diferença, mesmo que o outro lado seja mais poderoso? E como aumentar o meu poder de negociação dentro de uma relação onde o outro tem mais poder em tese do que eu? Tá? Então aqui são perguntas aí para deixar aí no final desse vídeo aqui como reflexão. Na verdade ainda não é exatamente o final da aula. A gente vai agora passar para a parte do trabalho. Atenção aqui, tá? Principalmente os meus alunos que têm que fazer esse trabalho até a próxima aula para a gente discutir na aula, tá? Então o trabalho está aqui. A primeira coisa, tá? Vocês vão partir de 5 palavras-chave que eu escolhi com base no que eu acho que pode conduzir vocês a melhores buscas sobre artigos técnicos sobre o tema da aula, tá? Então, quais são as palavras? Eu coloquei aqui
em português e em inglês, porque você pode fazer as buscas em português ou em inglês, ou nas duas. Eu recomendo que faça nos dois idiomas, para que venham artigos aí, de repente, diversos, né, no processo. Tá? Então, as palavras são essas aqui, que vocês podem usar. Tá? Copiar e colar mesmo para os mecanismos de busca que vocês vão usar. Tá difícil aqui hoje. Buscar e selecionar pelo menos 5 artigos dentre os que você encontrou de mais relevante e importante para você. Tá? O que é que você vai fazer? Usando as ferramentas que eu vou mostrar, você vai escolher 5 artigos. Você vai escolher como? Vai ler os 5? Não. Você vai pelo título, pelo resumo, de repente você dá uma olhada na cara do artigo, introdução, conclusão, as figuras, o que é que você faz um refinamento a grosso modo. Você vai ler só um, tá? Mas você vai selecionar esses 5. Depois que você selecionar esses 5, você vai printar a capa desse artigo, como eu printei aqui a capa desse livro. Você printa a capa do artigo e leva para o seu board do Miro, tá? E você vai fazer a mesma coisa que eu estou orientando lá a fazer. Você vai aqui levar para o seu board do Miro, tá? Basicamente printar a tela, arrastar para lá, clicar nas opções sobre a imagem, clicar aqui, ó, nessa opção aqui, você vai aqui, como aqui é uma imagem, eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó, link to, cadê aqui, copy link. Eu acho que como eu já fiz o link to, não está aparecendo aqui, tá? Aqui já tem um link to que eu estou mandando aqui, ó, tem um botãozinho da Amazon, já tem um link para o repositório da Amazon, tá? A Amazon, aqui também nesse livro também tem, de modo que eu possa entrar aqui no site da Amazon no livro, tá? Então vocês vão printar o artigo e colocar aqui um linkzinho nessa opção link to que tem aqui, tá? No processo, ó, aqui tem link to, mas tem o edit link. O edit link está aqui, ó, link to object. É essa opção que você vai colocar, e vai colocar o link do lugar onde está o artigo que você selecionou, certo? Então esse é o primeiro ponto. Então assim está feita a primeira parte da atividade. Dos 5 artigos, você vai escolher um. Esse artigo você vai ler, vai estudar e vai extrair desse artigo as 5 principais lições que você aprendeu com ele, certo? Dentro desse contexto todo que eu dei aqui da aula, tá? Então, você vai escolher, vai estudar, vai anotar, na verdade, as 5 principais lições. E o que é que você vai fazer? Você vai pegar, vai criar dentro do seu quadro do Miro, da forma que você quiser. Eu não vou me deter na forma aqui. Você vai criar e vai colocar, por exemplo, um texto aqui, dentro, tá? Um texto, vamos lá, um texto, lição 1. Claro, eu estou colocando isso aqui, mas você vai escrever aqui, copiar e colar, escrever a lição que você extrai daquele artigo. O que é que aquele artigo te mostrou de bom, tá? Observe que vai todo mundo da turma fazer isso. Cada um vai pegar um artigo diferente, e na próxima aula a gente vai ter aqui, a gente vai compartilhar os aprendizados desses artigos, tá? Isso é uma forma de aprender de forma colaborativa. Para facilitar isso, vocês vão fazer isso dentro de um quadro, dentro do quadro do Miro de vocês, onde vão estar os artigos. Vocês vão compartilhar esse quadro comigo, e a gente vai apresentar esses quadros uns para os outros na próxima aula, tá? Não termina aqui ainda, tem o terceiro passo. Para cada uma das 5 lições que você extraiu e que você levou para o seu site do Miro, o seu board do Miro, você vai escrever pelo menos 2 ações que a partir de agora você pode levar adiante na sua vida toda vez que você se envolver no conflito, tá? Qual é a lição? Daquela lição você extrai que ação que você pode levar adiante na solução dos conflitos que você vai estar vivendo, tá? Enfim, a atividade é isso, é simples, tá? Ela é simples, vocês têm que fazer essa atividade e vir para a próxima aula com a atividade feita para a gente poder fechar a atividade conjuntamente, tá? Por fim, você pode estar me perguntando, mas eu vou procurar onde, professor? Qual é a base? Eu vou orientar aqui 3 bases para vocês, tá? A primeira é o Google Acadêmico, certo? O Google Acadêmico aqui, eu vou passar o link, na verdade vocês que são meus alunos, vocês vão receber o link para esse mapa mental aqui, tá? E eu vou colocar lá no quadro do Trello, né? Esse link aqui eu vou colocar lá no quadro, já vou colocar isso agora lá no quadro do Trello, porque é importante para vocês, ó. Eu chego aqui, como é que eu trabalho, né? Eu venho aqui no quadro do Trello,
Então, vou chegar aqui, ó. Esse quadro, todos os alunos têm acesso, tá? Na aula de hoje, já vou colocar aqui, ó. Liderança e gestão de conflito. Essa aula eu vou marcar ela até como dada. Vou colocar aqui, ó. Link para o Google Acadêmico. Opa, aqui não, né? Link para o Google Acadêmico, link para o Perplexity, que é a ferramenta que eu falei que eu ia ensinar para vocês agora, tá? Perplexity.ai, e link para os periódicos, periódicos da CAPES. Portal de periódicos, periódicos da CAPES. Portal, link para o portal de periódicos da CAPES. Vou colocar esses 3 links aqui, tá? O link para o Google Acadêmico está aqui. Vou colocar lá também, então, porque você aí que está assistindo a aula, você já tem acesso a ele, porque você tem acesso ao quadro do Miro, ao quadro do Trello. Está aqui. Google Escola. Aqui está o Perplexity, tá? Vou dar um exemplo daqui a pouco, para fechar a aula. Aqui. Perplexity. E o portal de periódicos da CAPES, que está aqui, ó. Eu vou colocar assim, periódicos, porque aqui já entrou no meu periódicos da CAPES. Vou procurar aqui fazer essa busca sim, para explicar a vocês o que é que vocês podem fazer, né, como alunos da universidade. Ctrl C, Ctrl V aqui, no portal de periódicos. Aqui, o link para o portal de periódicos. Então, agora, eu vou entrar lá no portal de periódicos através desse link. Aí, observem que tem aqui, acesso café, tá? Acesso café aqui. Se você está assistindo esse vídeo de qualquer universidade, né, de outro estado, eu estou falando aqui, essa aula é para a Universidade Federal de Alagoas, eu vou chegar aqui, e as universidades do Brasil têm acesso a uma parte dos periódicos, tá? Que isso é feito através da CAPES, Ministério da Educação, CAPES. Então, aqui, eu vou selecionar, selecione uma instituição, você que é professor de outra instituição, você vai ver se sua instituição está aqui, ó. Aqui tem a Agência Espacial Brasileira, CAPES, então várias unidades de ensino e pesquisa do Brasil. Eu vou colocar aqui Universidade Federal de Alagoas. Você, se é professor da UFAL ou aluno da UFAL, Universidade Federal, cadê aqui? Tá faltando alguma coisa ali, né? Universidade Federal de Alagoas. Opa, não. Federal de Alagoas. Apareceu aqui. Opa, catalão não. Federal de... Então assim, simplifiquei aqui, né? UFAL. Pronto, enviei. Então, a partir de agora, eu tô com vai abrir aqui seu meu CPF, senha. Não vou entrar agora, mas a partir do momento que eu faça isso, você que é aluno, se tiver acesso a isso aqui, você vai digitar o seu CPF, sua senha e vai entrar. Cada instituição trata de uma maneira. Eu não tenho necessidade de eu fazer isso agora aqui, tá? Eu vou voltar para cá, para o quadro do Trello, e aqui estão os links que você pode começar a fazer o trabalho, inclusive agora, né? Eu vou colocar aqui, para simplificar, né, agora, as palavras-chave. Observe, né, que a forma como eu estou dando aula, né, e como eu interajo, na verdade, com os alunos, né? As palavras-chave que eu escolhi, né, estão naquele mapa. Quais são as palavras-chave? As palavras-chave, a partir, eu vou até colocar também o texto, né, porque já fica escrito lá. A gente até tem um quadro de atividade que eu vou colocar lá depois, mas eu vou colocar assim, ó. A partir dessas 5 palavras-chave, quais são as 5 palavras-chave? Já coloquei lá em cima, eu vou tirar aqui. Aí eu vou copiar e colar aqui as 5 palavras-chave, né? Essas aqui, ó, Ctrl C, traz para cá. Opa. Não quero fazer isso agora. Mediação. Usem essas palavras, mas se por acaso na busca de vocês acharem mais interessante usar outras palavras, estão liberadas. Outras palavras estão liberados, tá? Não precisa ficar preso exatamente a essas palavras aqui, porque às vezes você
cai no artigo, aí o artigo vai e recomenda algumas palavras especiais, a própria ferramenta, a gente vai ver isso agora, quando eu for dar o exemplo aqui. Estou colocando as palavras, porque você que tem o acesso, você já faz um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Não tem trabalho nem de digitar. Comunicação assertiva, perceba que a comunicação assertiva é parte de um processo, né? Não acho que você vai acabar achando muitas coisas de conflito somente com essa busca de comunicação assertiva, não, mas é uma palavra que você pode usar, inclusive, combinada com outras. Tá? E estratégias de negociação. Aqui eu acho que você vai encontrar coisa boa. Tá? Pronto. A partir dessas 5 palavras-chave, o que é que eu quero que faça? Então vou colocar aqui buscar. Tá? Eu sei que talvez fique um pouquinho chato aqui essa parte do vídeo, mas para quem está fazer, né? Fazer aqui. To-do, na verdade. Fazer. Buscar pelo menos 5 artigos. Dentro de buscar, vou colocar aqui, né? Printar a capa desses artigos. Vai ficar assim mesmo, depois eu corrijo. Printar a capa desse artigo. Levar o... Pronto, eu vou fazer o seguinte pra gente. Eu vou preencher isso aqui depois que terminar o vídeo eu preencho. E aí fica preenchido para não tomar o tempo aí de quem está aqui, de quem ficou até agora e vai ficar até o final, porque tá faltando aí essa parte da ferramenta que é muito boa, tá? Eu vou pegar aqui estratégia de negociação, tá? Vou usar Google Escola, tá? Vamos lá. Aliás, cadê aqui o Google Acadêmico? Vou fazer só uma busca rápida. O Google Acadêmico é uma plataforma que naturalmente usa o Google, mas é diferente, ela existe porque ela é diferente, tá? Não é dentro do Google que você vai fazer a busca. E aí ele vai trazer aqui, ó, a qualquer momento, desde 2023, aí você vai escolher o período, procura sempre artigos mais novos, ordenar por relevância, em qualquer idioma. Então aqui tem, ó, estratégia emocional e estratégia de negociação, ganhar e ganhar, estratégia de negociação bem-sucedida entre municípios, estados e União, PDF aqui sobre negociação, fundamentos de negociação. Então, aqui você vai encontrar uma série de livros usando essa palavra-chave, de documentos, né, de artigos, documentos, enfim. Eu prefiro que vocês optem por artigo científico, tá? Se vocês encontrarem outro documento que seja muito interessante, está valendo também, certo? Então, eu vou colocar aqui, tá? Agora dentro da ferramenta Perplexity, tá? Vocês vão entrar no perplex.ai. Essa ferramenta aqui, na verdade, eu pago ela, eu assino o Pro. E ela custa $20 a assinatura dela. Pelo menos no tempo que eu estou gravando esse vídeo, é isso que ela custa. E ela tem uma grande vantagem que é isso aqui, ó. Vou colocar. Vou colocar assim. Estou procurando, podia fazer em inglês também. Estou procurando artigos científicos. Colocar científicos. Se vocês quiserem procurar outros documentos, livros, vocês usam a ferramenta e muda só a busca aqui, né? Estou procurando artigos científicos sobre estratégias de negociação para fazer um trabalho. Vou colocar assim, para fazer um trabalho sobre o tema liderança, porque é o tema da aula, né? Acho que vocês perceberam a conexão entre as duas coisas, liderança e gestão de conflitos. Dou Enter. Qual é a vantagem, a grande vantagem dessa ferramenta? É que ela, na verdade, ela usa o ChatGPT por trás, né? E ela mostra, além de dar a resposta, ela mostra as fontes de onde as fontes que ela usou para dar a resposta que ela está dando aqui para você agora, tá? Então aqui, ó, tem aqui, ó, PDF, técnicas de negociação, liderança e gestão de conflito, guia de estudos, tá? Entenda o papel do líder na gestão de conflito. Vou clicar aqui nesse, tá? Porque tem relação direta com a aula. Então ele vai me dar, ó, entenda o papel de líder na gestão dos conflitos, tá? Então aqui tem
um artigo, né? Um artigo que não é um artigo científico, é um artigo de blog, na verdade, do Santander. E aqui tem, né, um conjunto de coisas que você pode ler essas coisas aqui e de repente extrair dessas lições, e dessas lições o que é que daqui vai se transformar em ação, tá? Então, ó, existem diversos artigos científicos e recursos que abordam estratégias de negociação e gestão de conflito. Aqui estão alguns que podem ser úteis para o seu trabalho. Técnicas de negociação, de Emílio Péricles Araújo Brito. Aí eu venho aqui, vamos ver onde é que se ele vai me mostrar um artigo, revista científica do ITPAC, tá? Técnicas de negociação. Aqui tem um artigo, tá? Você vai fazer isso usando essas duas ferramentas e mais o periódico de ACAPS, e vai selecionar aqui, ó, liderança e gestão de conflitos do RH do portal, guia de estudos, estratégia de negociação, o processo de negociação, sua estrutura e importância no contexto atual, técnica de negociação aplicada à pesquisa científica. Beleza? Então é isso. Eu vou encerrar essa aula por aqui. Acho que você está ciente agora eu já dei os caminhos aqui agora, você sabe da importância do tema, da importância de gerir conflito, de negociação dentro do processo de gestão da empresa, de um relacionamento, da casa, enfim, é um caminho que você pode seguir e, claro, isso aqui foi só uma ponta do processo, que a partir de agora você está apresentado ao assunto, ao método, e aí você vai ler o artigo e vai efetivamente aplicar essa metodologia no dia a dia na sua vida. Beleza? Se você gostou dessa aula, como sempre, eu vou pedir a você que deixe aqui o seu like, compartilhe esse vídeo para quem você puder compartilhar. Acho que esse vídeo pode ajudar muito as pessoas em conflitos que vivem hoje dentro de casa, nas empresas, de uma forma geral. E é isso, um abraço e eu te vejo lá no próximo vídeo. Valeu, pessoal!